Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos. Estamos retomando esse nosso espaço de debate de assuntos forenses que chamamos Café Pericial, que não é mais que um espaço destinado justamente ao debate sobre assuntos forenses, sobre assuntos que têm a ver com a vida cotidiana do perito judicial, do perito forense. Semana passada a gente lançou na nossa fanpage duas enquetes. Uma justamente versava sobre o dia e horário do nosso café pericial, e nem faltaria falar sobre o resultado. E o outro era sobre sobre o assunto que iríamos debater no dia de hoje. E o tema e o assunto mais votado foi justamente a questão que tem a ver com o perito judicial. Como ele entra no processo, como ser perito judicial. É uma coisa que ainda muitas pessoas não têm bem claro como é que funciona. Inclusive dentro do ambiente jurídico, os operadores do direito, ainda muitos confundem a figura do perito judicial com o perito criminal e com o assistente técnico. Então, o objetivo desse nosso primeiro encontro vai ser justamente abordar esse assunto e poder discutir e intercambiar ideias aqui nesse espaço. Então, seja bem-vindo às pessoas que estão entrando neste momento. Então, vamos dar início ao assunto de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Roberto Mezzaniela. Eu levo atuando como perito judicial e como assistente técnico quase 18 anos no estado de Santa Catarina e no estado do Paraná, e praticamente no Brasil todo como assistente técnico e em alguns países da América Latina. Sou bacharel em criminalística e criminologia, formado na Universidade Nacional do Nordeste, na Argentina, que tem a carreira como curso superior. E tive a oportunidade em 2014, para quem não acompanhou esses trabalhos, como assistente técnico das Nações Unidas na Comissão Nacional da Verdade. Dali surgiu um trabalho bem interessante para quem gostaria de ler um pouco. Na internet se encontra o relatório final da comissão. Além disso, sou diretor do escritório Forense Consultoria Limitada, que reúne vários peritos em várias áreas da criminalística e em outras áreas também. Então, como disse, a gente vai tocar nesse nosso primeiro encontro a figura do perito judicial. E quando a gente fala da figura do perito, a gente não pode deixar de falar também ao mesmo tempo da perícia. O que a gente entende por perito e o que a gente entende por perícia? É uma pergunta quase recorrente nos operadores do direito e na sociedade em geral, quando alguém me pergunta: o que você faz da vida? Eu falo: eu sou perito judicial, eu sou perito forense. Automaticamente as pessoas associam isso ao CSI, mas disso justamente a gente vai tocar em outro café pericial. Falando de perito,
e falando também de perícia, o que poderíamos, ou como poderíamos definir a perícia? É que o produto, vamos dizer, o produto final do trabalho do perito. A perícia é a análise técnica de uma situação, de um fato, ou que está redigida por um especialista numa determinada ciência, que nesse caso venha a ser o perito. A perícia em direito é um meio de prova muito importante, né, que vem crescendo muito nos últimos tempos. Isso enquanto a definição de perícia. E o que seria o perito? E o que teria a ver o perito com a perícia? O perito é a pessoa qualificada tecnicamente para poder realizar essa perícia. E um profissional legalmente habilitado, e sobre isso a gente vai falar e talvez vamos discutir o que seria um profissional legalmente habilitado. Porque quando se fala de legalmente habilitado, muitas pessoas automaticamente associam isso a um órgão de classe. Inclusive quando o perito vai se cadastrar, um dos requisitos dentro do sistema da justiça estadual é justamente que o profissional esteja inscrito no órgão de classe. E o que acontece com os peritos criminalísticos, principalmente? Não existe no Brasil, isso é uma resposta bem simples. Não existe no Brasil um órgão de classe que reúna os peritos em criminalística. Isso a gente tem que ter bem claro, porque algumas pessoas perguntam: você está registrado no órgão de qual profissão? E quando a gente vai justamente se cadastrar como perito judicial dentro de um tribunal, um dos quesitos, pelo menos aqui em Santa Catarina e no estado do Paraná, é justamente o órgão de classe, que não existe, volto a repetir porque é importante, não existe para os peritos em criminalística. Existe sim para os contadores, existe sim para os engenheiros, e existe sim para outras profissões, mas não para o perito em criminalística. Então, esse seria um item que a gente não poderia preencher, mas mesmo assim a gente não teria por que não se cadastrar no sistema judiciário. Então, repassando ou voltando ao que falamos, para quem acabou de entrar, perícia então é a análise técnica de uma situação, de um fato ou de uma situação que está ou que foi redigida por um especialista numa determinada ciência. Em direito, a perícia é justamente o meio de prova. E a perícia, isso é bom que a gente tenha bem claro, ela está prevista tanto no CPP como no CPC, no Código Processual Civil e no Código Processual Penal. Isso é importante. E o perito não é mais que a pessoa qualificada tecnicamente, um profissional legalmente habilitado, uma especialista em determinada área e principalmente uma especialista na área objeto do processo. Isso é importante. O novo CPC ele trouxe grandes inovações a respeito da prova pericial e do perito principalmente. No código anterior, o perito, para ser nomeado, ele precisava ter diploma universitário. Hoje em dia isso já não acontece. Hoje em dia o CPC, no artigo 465, isso vamos ver mais na frente,
Ele já, o juiz, caso precise de uma perícia, ele vai nomear um especialista na área. É isso que eu quero que a gente tenha bem claro. Quando o juiz, em caso de um perito judicial, a gente depois vai separar os tipos de perito para que justamente possamos entender bem a figura de cada um deles e não confundamos justamente essas figuras que fazem parte de um processo da vida jurídica, né? Então, voltando ao assunto, fica aqui encerrada a diferença entre perito e perícia. Perito, então, é a pessoa qualificada, e a perícia é o resultado do trabalho do perito. A perícia, e óbvio, isso vamos ver também mais na frente, ela tem que cumprir com alguns requisitos que estão claramente definidos no CPC. Mas é importante que a gente entenda, isso talvez eu seja repetitivo ao longo da apresentação, que a figura do perito é muito importante dentro de um processo, não só para o juiz, sino também para as partes, porque eles não conhecem ou não são conhecedores ou portadores de conhecimento técnico específico sobre uma determinada área. Então, quando o juiz tem um caso, por exemplo, em onde tem um documento questionado e nesse documento questionado está sendo questionada justamente a assinatura, ele vai nomear um perito da lista de peritos cadastrados no tribunal, grafotécnico, para que possa realizar uma perícia grafotécnica, possa analisar aquela assinatura e possa emitir um laudo pericial. Isso é isso que eu quero que fique claro nesse primeiro momento. Vocês podem, ao longo da apresentação, podem ir perguntando ali embaixo, que eu vou considerar essas perguntas para o final, justamente porque a ideia, como falei, é que o café pericial seja um espaço interativo de debate sobre assuntos forenses. E hoje, nesse primeiro encontro, vamos falar sobre a figura do perito judicial. E como eu disse no início, a gente não pode falar somente do perito sem falar da perícia. Por isso é que no início a gente fez essa diferença, definindo cada um dos termos que utilizamos e que vamos utilizar ao longo da nossa apresentação. Então falamos do perito e da perícia, e aqui eu queria mostrar para vocês uns dados estatísticos que eu achei super interessante para entender, ou para que possamos entender a importância do perito e do trabalho do perito judicial, porque longe de mim está, depois dessa apresentação, vender algum tipo de curso nesse sentido. A minha ideia, para quem me conhece sabe, é justamente esclarecer algumas questões técnicas, né? Semana passada eu estive numa audiência aqui em Florianópolis e até hoje eu fico surpreso quando promotores de justiça, juízes confundem as figuras, e muitos inclusive não sabem o que uma pessoa precisa para ser perito. Isso leva a que muitos operadores do direito, infelizmente, se enganem quando nomeiam ou quando contratam um assistente técnico. Então, esses dados que eu vou apresentar nesse momento são dados estatísticos, informações que estão lançadas no site
do Conselho Nacional de Justiça e falam especificamente sobre a quantidade de processos, de novos processos no ano de 2017, no ano passado, e aí é que a gente vai entender onde o perito vai ser inserido e por que a importância e por que o aquecimento do mercado laboral do perito. Podem ver ali nesse gráfico que temos que na Justiça Estadual praticamente houveram 20 milhões de novos casos ou de novos processos. Na Justiça Federal, quase 4 milhões de novos processos. E na Justiça do Trabalho, 4 milhões, quase 4 milhões e meio de novos processos. Se a gente faz uma somatória de todos esses processos nesses diferentes ramos da justiça, ou âmbitos da justiça, vamos ter isso um cálculo assim aproximado, só para vocês entenderem a importância e onde se insere a figura do perito judicial. Volto a repetir. Da somatória temos que praticamente temos 28 milhões de processos no Brasil. Se a gente chuta um valor, vamos dizer, se desses 28 milhões, os 5% dessa quantidade precisar de perícia, estaríamos falando de 1.392.567 perícias para essa quantidade de processos. Me acompanham mais ou menos na ideia até aí? Desse 1 milhão e pouco de perícias, calculando assim, porque não temos estatísticas exatas sobre a quantidade de peritos, vamos supor, uns 12 mil peritos no Brasil, peritos judiciais no Brasil, isso vai dar 116 perícias por ano por perito, o que daria 10 perícias por mês. Não olhem só a quantidade, nesse caso. A gente tem que entender a responsabilidade que o profissional perito tem nas suas mãos. A confiança que o juiz tem ao nomeá-lo dentro de um processo. É isso que eu quero que entendam. Não temos que levar a profissão para o lado do mercado laboral e da oportunidade que isso pode significar. É interessante, claro que é interessante, isso a gente não pode negar, mas o que interessa é que justamente a figura do perito judicial e do perito particular, também, que tem outro nome, vem crescendo muito. E uma pergunta também recorrente dentro dos operadores do direito e dentro das pessoas que me conhecem, ou que eu conheço ao longo da vida, é quem pode ser perito. E a resposta também é simples. Qualquer profissional com diploma pode ser perito, com diploma numa determinada área. Isso significa que médico pode ser perito na sua área, contador pode ser perito também na sua área, e assim por diante. Isso a gente tem que deixar bem claro. E aquele que possua algum curso de especialização em qualquer das áreas, também acontece que no Brasil não temos a carreira como curso superior em criminalística ou em alguma área da criminologia. O que temos no Brasil são cursos de especialização que, dependendo do conteúdo e da formação, eles podem servir sim para atuar como perito judicial em determinada
área do conhecimento, obviamente, que as competências laborais daquela especialização justamente permita. A gente sempre diz, eu não poderia nunca fazer ou emitir um laudo ou uma perícia fonética, porque a minha competência profissional não me permite entrar nessa área. No meu caso, como eu falei no início, eu sou bacharel em criminalística e criminologia. Dentro das especialidades que eu fiz ao longo de toda a carreira de criminalística, que foram praticamente 5 anos, eu vi essa especialidade de documentoscopia, grafotecnia, acidentologia, que também é uma área que vem crescendo muito no âmbito particular, especificamente. Balística também está dentro das especialidades, e datiloscopia. Essas ciências essas disciplinas dentro da ciência mãe, que é a criminalística, tá? Então ali ficaria mais ou menos respondida a nossa pergunta inicial: quem pode ser perito, né, no Brasil? Tá? Já apresentei para vocês esses dados estatísticos que eu achei interessante que vocês conhecessem. E agora vamos passar a uma questão também super importante, e é poder diferenciar esses 3 tipos de peritos que existem no mercado. Tá? Para quem acabou de entrar, estamos no Café Pericial. Este pretende ser um espaço de debate sobre assuntos forenses, e nesse primeiro encontro a gente está abordando a questão do perito judicial. Quem pode ser perito judicial e como um profissional pode começar a trabalhar como perito judicial. Então temos que no âmbito jurídico temos 3 tipos de peritos: o perito criminal, o perito judicial e o assistente técnico. E aqui eu vou fazer uma pausa, eu vou me deter bastante, porque eu quero que isso fique muito claro, né? A gente não pode confundir a figura do perito criminal com a figura do perito judicial, tá? O perito criminal é aquele profissional, né, de curso superior, que passou um concurso público e que passa a ser um funcionário público. E ele geralmente forma parte dos quadros do IGP ou dos institutos de criminalística. Tá? Esse ali é o perito criminal. É aquele profissional que fez concurso público e que está atuando dentro da esfera criminal nos quadros dos institutos de criminalística. Para ser perito judicial, o profissional legalmente habilitado, como falamos no início, ele não precisa de fazer concurso público. O que o perito judicial precisa para começar a trabalhar é se cadastrar no banco de peritos do Tribunal de Justiça do Estado onde ele reside e esperar a nomeação, né? Então, o perito judicial, uma vez cadastrado, ele aguarda a nomeação. Essa nomeação vem por parte do juiz. Quando o juiz precisa de conhecimento técnico para dirimir alguma dúvida, para esclarecer alguma dúvida dentro de um processo judicial na área civil ou na área trabalhista ou na esfera federal, o juiz vai nomear um perito. Depois, mais na frente, vamos explicar como se produz toda essa nomeação, desde a nomeação até a entrega da perícia. Resumidamente, então, o perito judicial é o perito que se cadastrou, profissional legalmente habilitado.
Volto a repetir, não existe órgão de classe para o perito em criminalística. O perito judicial em criminalística ou em qualquer área da criminalística não precisa estar associado a nenhuma associação, né, que existe no Brasil, porque não é obrigatório, porque eles não estão reconhecidos por lei. Isso é importante deixar bem claro. Então, uma vez cadastrado, ele passa a formar parte de um banco de dados e quando o juiz precisar de um auxiliar da justiça, como o perito judicial é considerado, ele vai nomear um perito da sua confiança e vai encomendar um trabalho, o trabalho pericial. Então, por isso a nomeação. A diferença do perito criminal, que ele é concursado e que ele forma parte dos quadros do IGP e atua na esfera criminal especificamente, tá? O produto final, como também vimos no início, é o laudo pericial, né? O que chamamos de perícia como termo geral, aqui já tem um nome específico, que é o laudo pericial. Também sobre isso vamos falar mais na frente. Qualquer coisa vocês podem perguntar ali que vamos responder qualquer dúvida, tá? Além do perito criminal, que vimos que é aquele profissional concursado publicamente, do perito judicial, que é aquele cadastrado no Tribunal de Justiça, temos o assistente técnico. Para atuar como assistente técnico, o profissional não precisa estar cadastrado. Só precisa ter um conhecimento, obviamente, na área na qual vai se desenvolver a perícia judicial ou na área na qual ele é consultado por alguma das partes, tá? Então, se um advogado precisar de um grafotécnico, de um assistente técnico na área grafotécnica, é óbvio que ele vai procurar um profissional gabaritado e com algum tipo de especialização nessa área. Então, a diferença do perito judicial, que ele é nomeado pelo juiz, o assistente técnico, ele é indicado por alguma das partes. Está claro isso? Então, o perito judicial é aquele profissional cadastrado, nomeado pelo juiz, que vai emitir um laudo pericial. O assistente técnico também é um profissional legalmente habilitado, também com conhecimento e com especialização na área da perícia, que vai ser indicado pelas partes para acompanhar o trabalho do perito judicial. Tanto a figura do perito judicial como a figura do assistente técnico, eles são figuras previstas, como eu falei no início, no código, no CPC, no Código Processual Civil, e no CPC. Só que no CPC existe a figura do assistente técnico unicamente. Por que existe a figura do assistente técnico unicamente? Porque quem vai produzir prova na esfera criminal, ou na área criminal, vai ser especificamente o perito criminal. O assistente técnico, na área criminal, ele vai trabalhar com o produto final do perito criminal, quer dizer, com o laudo pericial criminal. Vai fazer uma revisão, vai fazer as críticas que tiver que fazer, ou vai se manifestar favorável àquela perícia criminal, tá? Porque eu já escutei falar por ali que não existe a figura do assistente técnico na área criminal, e ela existe. O que o assistente técnico na fase criminal não pode é justamente acompanhar o trabalho do perito criminal, tá? O assistente técnico na área civil,
ele pode se e deve acompanhar todo o trabalho do perito judicial nomeado, tá? Então isso quero que fique bem claro, tá? Outra das coisas que eu queria ver aqui com vocês é que o perito judicial nomeado, a função dele justamente é trazer provas necessárias para a solução justa da lide. Por isso, justamente, é que a gente não tem que olhar a função do perito como uma oportunidade laboral, senão também como uma responsabilidade enorme que o profissional vai ter nas suas mãos cada vez que ele é nomeado. A mesma responsabilidade, eu sempre falo e eu vou repetir novamente, a mesma responsabilidade é a do assistente técnico, tá? Porque ele vai ter, ou ele deveria ter, em tese, o mesmo conhecimento que o perito judicial, justamente para poder acompanhar o trabalho dele. O perito judicial ele é nomeado, como falamos, e o perito e o assistente técnico ele é indicado, portanto ele é contratado pela parte. E aí a gente vai entrar num assunto que é bastante polêmico, vamos dizer assim. O trabalho do assistente técnico era orientar, acompanhar em todas as fases da produção da prova pericial. E o resultado do trabalho do assistente técnico é o parecer técnico. A pergunta ali, com certeza, que vocês estão se fazendo tá, o laudo pericial e o parecer técnico são documentos diferentes? O que vocês acham? São coisas completamente diferentes? Desde meu ponto de vista, para mim não, porque tanto o parecer técnico quanto o laudo pericial, eles devem cumprir uma série de requisitos legais e eles devem estar, por sobretudo, fundamentados. O perito judicial não pode, em tese, ele é vedado ultrapassar os limites da sua designação e emitir opiniões pessoais. Isso está bem claro no artigo 473 do CPC. Então, o assistente técnico tem que trabalhar com o mesmo rigor científico que o perito judicial. E aí a pergunta que muitos promotores, muitos juízes se fazem ao perito, porque não é fácil a gente ser assistente técnico. O embate jurídico numa audiência é bastante forte. Eu digo isso por experiência. Eu vou passar aqui para que vocês possam me ver, né? Depois a gente volta aos slides, né? Um pouquinho, ali tem um pouquinho de demora, tá ali então. Então, falamos da figura do perito judicial e do assistente técnico. E eu parei, me detive justamente na figura do assistente técnico, porque muitos acreditam que o assistente técnico, ao ser indicado e contratado pela parte, ele deveria responder ou deveria favorecer a parte que o contratou. E quando muitos me perguntam, ou quando muitos promotores querem justamente desvalorizar o trabalho do assistente técnico, dizendo e se justificando nessa questão, eu sempre digo que quando você está com alguma dor e vai consultar um médico e não tem, por exemplo, um plano de saúde e paga uma consulta
consulta, você não paga pelos resultados da consulta, bem que a gente gostaria. Você paga pelo conhecimento e pelo exame que o médico vai fazer de você. A mesma coisa acontece com o assistente técnico. Você contrata um assistente técnico para que ele, como eu falei, oriente na questão da apresentação dos quesitos, principalmente, e acompanhe em todas as fases da perícia o trabalho do perito judicial. Essa é a função do assistente técnico. Então, o que eu aconselho sempre aos operadores do direito é que, antes de qualquer coisa, eles façam uma consulta ao perito de confiança antes de indicá-lo, como assistente técnico. Façam uma consulta prévia para ver a viabilidade da contratação do assistente técnico, tá? Isso era uma coisa. Como eu falei no início, né, o novo CPC justamente reconhece a importância da prova pericial e, por sobretudo, do trabalho do perito e do assistente técnico. Isso eu quero que fique bem claro nesse nosso encontro. Então, vamos para o último slide, que trata justamente sobre o caminho da perícia, ou o trabalho do perito judicial, desde que ele é nomeado pelo juiz até que ele entrega a sua perícia ou o produto final do seu exame, ou também, se vocês quiserem chamar, mas é uma coisa informal, o relatório, tá? Então, segundo o artigo 465 do CPC, o juiz nomeará um perito especializado no assunto e fixará um prazo para a entrega da perícia. Nesse mesmo momento, as partes poderão indicar seus assistentes técnicos e deverão apresentar quesitos. Olha só a importância que tem a figura do assistente técnico, diferente do perito judicial. O juiz nomeará o perito judicial e as partes poderão indicar seus assistentes técnicos. Digo seus assistentes técnicos porque a parte pode indicar a quantidade de assistentes técnicos que tiver a possibilidade de contratar. Esses assistentes técnicos vão ser o que vão examinar, analisar o caso e vão elaborar os quesitos. Os quesitos, para que tenham um impacto justo, eles devem ser pertinentes. Uma das coisas que eu sempre digo não basta procurar na internet, porque de fato tem quesitos elaborados na internet, copiar e colar dentro de um ofício. A gente tem que, o advogado na realidade tem que saber o que ele vai perguntar para que justamente a perícia não se volte contra os interesses dela. E para isso justamente a figura do assistente técnico é o profissional que vai assessorá-lo nesse sentido. Uma outra coisa interessante que trouxe o novo CPP é a perícia consensual, né, que é onde as partes de comum acordo podem escolher o perito. Já aconteceu comigo em um processo aqui em Florianópolis, onde ambas as partes, já conhecendo o meu trabalho tanto como perito judicial quanto como assistente técnico, eles decidiram de comum acordo sugerir o meu nome para que seja nomeado como perito judicial. Isso muitas vezes também acelera muito o processo. Justamente o perito judicial, que é um auxiliar direto da justiça, está dentro do processo para isso, para poder colaborar com a justiça.
e para colaborar de maneira totalmente temporal. Ele vai entrar e vai sair do processo em um determinado tempo, né? Então, uma vez que o juiz nomeia o perito e as partes indicam os seus assistentes técnicos, o perito judicial vai apresentar em 5 dias uma proposta de honorários. Junto com essa proposta de honorários, ele vai apresentar seu currículo com a comprovação da especialidade, né? Antigamente isso não era necessário. Com a nova reforma do CPC, com cada apresentação de propostas de honorários, é necessário que o perito faça essa comprovação. E aí vem uma questão muito importante também para o dia a dia do perito, que é a famosa proposta de honorários. Como é que ela é elaborada, como é que ela deve ser elaborada. Para isso, o perito judicial ele deve conhecer em profundidade o processo, ele vai ter que ver quais são os quesitos sobre os quais versará a perícia, isso é importante, e sobre isso, e considerando o trabalho e a complexidade do trabalho e do que ele vai precisar, e o que ele vai estimar essa proposta de honorários. Uma vez que ele apresentou, as partes são intimadas, se elas estiverem de acordo, elas vão fazer esse depósito via conta do Tribunal de Justiça. Se não, também eles podem fazer o depósito diretamente na conta do perito judicial, e a partir desse momento é óbvio que o processo se acelera mais, porque uma vez que o perito certificou que os honorários foram depositados na sua conta, ele vai ter que marcar a data de iniciação dos trabalhos periciais. Tendo assistente técnico nomeados, a obrigação do perito judicial é justamente comunicar a esses assistentes técnicos o local e a data e a hora que vai dar início aos trabalhos periciais, e se ele vai realizar algum tipo de diligência, também deve comunicar. Isso está previsto no artigo 466 do CPC. O perito deve assegurar aos assistentes técnicos das partes o acesso e o acompanhamento com prévia comunicação comprovada nos autos. Não basta mandar um e-mail para o assistente técnico informando. Todo tem que ser comunicado e tem que ser registrado via processo judicial. Hoje em dia, isso, pelo menos no estado de Santa Catarina e no estado do Paraná, fica muito mais fácil por causa dos processos digitais, né? A gente faz todo o peticionamento eletrônico desde o escritório, desde onde o perito estiver trabalhando. Então, ele vai notificar que dia, por exemplo, ele vai assistir ao cartório para examinar as assinaturas no cartão de registro de assinatura, o que dia ele vai comparecer no local de um acidente de trânsito, etc. Isso vai depender, obviamente, da especialidade. Eu não posso falar muito de outras especialidades que não sejam aquelas do perito em criminalística, porque desconheço, mas essa parte aqui é comum para todas as profissões, vai diferir justamente na diligência técnica de cada um deles. Então, uma vez que o perito foi notificado que, por exemplo, o valor dos honorários foi depositado na conta do tribunal, o juiz ele pode liberar os 50% dos honorários. E é ali que o perito vai começar a fazer seu trabalho com todo o rigor científico que a perícia merece que seja feita, e com toda a responsabilidade que isso implica, tá?
O juiz poderá dispensar a prova pericial, olha só o artigo 472 do CPC, isso é importante também. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes na inicial e na contestação apresentarem sobre as questões de fatos pareceres técnicos que considerar suficientes. Vocês se lembram que no início a gente falou sobre a diferença entre laudo pericial e parecer técnico, e vimos que quem produz um parecer técnico é justamente o assistente técnico. Então, como é que esse parecer técnico chega a essa fase do processo? Porque o advogado, o operador do direito, ele previamente a iniciar ou ao registrar ou a protocolar sua inicial, ele consultou um assistente técnico, que não é mais que um profissional em determinada área, e produto dessa consulta, o profissional emitiu um parecer técnico que ele juntou à sua inicial. Tá? Se o juiz considerar que isso já é uma prova suficiente, ele já não vai nomear um perito judicial. Então temos aqui mais uma área de trabalho do perito, tá? do perito configura. O artigo 473 fala sobre os requisitos legais que todo laudo pericial deve conter. Lembra que no slide anterior a gente viu e eu falei que falaríamos sobre isso mais adiante, e chegou a hora, porque se bem o laudo pericial no Brasil ele não se encontra padronizado, ele tem uma série de requisitos legais que ele deve respeitar, e nisso eu chamo muito a atenção de todos aqueles que estão se iniciando na área pericial, de todos os advogados que estão assistindo neste momento esta apresentação, porque todo laudo pericial, ao ser resultado de uma investigação científica, de ter utilizado a metodologia científica, ele deve conter a exposição objeto da perícia. Por quê? Porque a gente viu que o artigo 473, também no outro inciso, ele fala que é vedado ao perito ultrapassar os limites da sua designação. Então, ele deve expor claramente qual é o objeto da perícia para o qual ele foi nomeado. O laudo pericial também deve conter uma análise técnica ou científica. Deve indicar o método utilizado. Eu cansei de ver e de impugnar, infelizmente, trabalhos que não contêm o método utilizado. Eles têm simplesmente uma conclusão que a gente não sabe como o perito chegou a essa conclusão. Então, é simples. Se um advogado te contratar como assistente técnico para impugnar ou para ver ou para constatar se um determinado laudo pericial ele está certo, ele ajustado aos parâmetros técnicos e científicos, e você se encontra com uma conclusão, mas ele no seu conteúdo não especifica o método utilizado, você não tem como corroborar e como certificar aquela conclusão. Então é importante. E esses requisitos legais, eles também, os pareceres técnicos também, devem conter. Não tem diferença. A única coisa que diferencia ao laudo pericial do parecer técnico é o nome, é o título, laudo e parecer, mas o conteúdo exatamente deveria ser o mesmo. O artigo 477, por sua parte, diz que o perito protocolará o laudo, Isso também hoje em dia é muito mais fácil graças aos processos digitais.
é fácil e às vezes é um pouco difícil, porque dependendo da área, muitas vezes uma determinada quantidade de fotografias que vão ilustrar a perícia não é possível por causa de que o tamanho permitido dentro do sistema EPOCRI aqui em Santa Catarina, ou ProJude no estado de Paraná, não permite. Então, às vezes ele pode ser uma coisa benéfica e outras vezes pode ser uma coisa contradizente para o trabalho do perito. Mas uma vez que ele fez todo o trabalho com rigor científico, ele vai protocolar seu laudo no prazo fixado pelo juiz. A gente não vai entrar pelo menos nesse debate sobre quando o perito não consegue cumprir aquele prazo fixado, e as partes serão intimadas a se manifestar no prazo comum de 15 dias. Uma vez então que as partes foram intimadas, que o laudo pericial já foi protocolado, o assistente técnico contratado, se houver, obviamente, ele vai analisar aquele laudo e se ele está de acordo com o conteúdo e as conclusões, ele vai se manifestar favorável. Se não, ele vai emitir seu parecer técnico discordante. E obrigação, é uma pergunta também recorrente, a obrigação do assistente técnico discordar sempre com o trabalho do perito judicial? E a minha resposta a isso, pessoal, não. Eu muitas vezes, se alguém está online, algum advogado que me contratou talvez possa dizer, muitas vezes, se o trabalho do perito judicial foi realmente bem sustentado e fundamentado e as conclusões arribadas são fortes e tem todo o embasamento científico, eu não impugno essa perícia, eu não me manifesto contrário só por me manifestar. Isso que me conhece sabe. Então, esse mais ou menos é o caminho o caminho e o trabalho pericial do perito judicial e do assistente técnico. Como dissemos no início, a gente não pode deixar de falar do perito judicial sem falar do assistente técnico, sem falar da perícia e sem falar do parecer técnico, tá? Então, obrigado ao detetive Marcelo, que acabou de entrar. Os métodos e critérios são fundamentais para chegar à conclusão técnico-científica, sem dúvida. Isso é uma coisa que eu sempre falo para os advogados, porque senão eu não teria como analisar o laudo pericial. Uma simples conclusão sem o método utilizado não teria sentido para mim. Aí tem outro colega também que está falando que ele também já fez um laudo concordando com o perito oficial. Isso também eu já fiz, principalmente quando essa conclusão obviamente é favorável à parte que contratou o assistente técnico. Então, eu acho que em tese era isso o que eu queria passar para todos, a importância do perito, como ser perito judicial, porque uma coisa que até hoje existe uma confusão muito grande, e contar também, aproveitar o momento para contar que toda essa informação um pouco mais detalhada, mais especificada, está sendo, ou já foi na realidade, escrita num livro que eu vou estar lançando no mês de junho, e que trata justamente sobre o trabalho do perito judicial, do assistente e do assistente técnico, e que vai orientado não somente para os peritos judiciais, sino também para os advogados criminalistas e para todos os operadores do direito
que precisam, ou que alguma vez precisaram, ou vão precisar de um perito ou de um assistente técnico, né? Chamando a atenção nos requisitos formais que todo profissional deve ter para atuar como perito judicial ou como assistente técnico, e a importância que essa figura tem dentro do âmbito judicial. Isso é importante deixar bem claro, tá? A importância e a sensibilidade que a perícia e o trabalho pericial tem, e a responsabilidade que aquele que assina uma perícia deveria ter, porque ele é responsável, ele vai ser responsável por tudo aquilo que ele escreve e por tudo aquilo que ele assina. Como perito judicial, nunca fui chamado para dar esclarecimentos sobre as minhas perícias, mas já escutei de colegas que foram chamados para prestar. Isso está inclusive determinado dentro do CPC. Isso é uma possibilidade que pode acontecer. Por isso sempre também repito e digo que temos que considerar que todo o trabalho pericial ele vai ser destinado a uma pessoa leiga, uma pessoa que não entende, que não conhece da área pericial, que não conhece de criminalística, que não conhece de física, que não conhece de outra área, tá? Então deve ser redigido uma palavra difícil, com uma linguagem simples, mas sem nos afastar do tecnicismo próprio de cada ciência, tá? Porque isso vai dar embasamento científico e vai dar mais, vai fortalecer mais o nosso trabalho, tá? Então era isso. Não sei se alguém quiser perguntar alguma coisa. Eu vou pedir para vocês nesse momento, esqueci de pedir isso no início, desculpa, para compartilhar esse vídeo nos seus murais do Face, para que outras pessoas possam justamente acompanhar este debate pericial que pretende ser mais fluido ao longo desse tempo, e também apresentando alguns capítulos do livro que vai ser lançado, como eu falei, no mês de junho, tá? Para aqueles que estão assistindo fora da nossa fanpage, eu vou pedir para quem quiser curtir a nossa fanpage, que se chama Perito Judicial Perícias Forenses. A gente sempre está postando ali notícias sobre o âmbito pericial, e a gente sempre está trocando ideias com colegas. Então era isso. Agradeço a presença de todos, e a gente se vê no nosso próximo encontro, e são vocês que vão definir